já dentro do nosso texto áudio, né, já nos traz aqui uma afirmação, né? O próprio texto áudio dessa lição já faz aqui uma afirmação, né? Que nós devemos entender que esse corpo nosso, né, ele é um templo, né? Templo do Espírito Santo. E ainda o texto, Paulo aqui escrevendo, né? Esse escrito aqui foi Paulo que escreveu aos Coríntios, está lá em 1 Coríntios 6,19. Ele continua dizendo ainda: e que habita em vós. Quem que habita em nós? O Espírito Santo, né? Proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, né? O próprio texto Paulo já dá a entender, irmãos, que esse corpo, essa vida, né, não pertence a nós, é tudo dado por Deus, né? Ou proveniente de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, né? Vai se embasar aqui nessa primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16 e 17, e o capítulo 6, versículo 15 ao versículo 20. Dá para os irmãos acompanhar? Vamos estudar, né? 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, diz assim: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Verso 17: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que em vós é santo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15, diz assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo eles membro de uma meretriz? Aqui é uma pergunta, né? Não por certo. Verso 16: ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz corpo com ela? Porque serão, diz, dois numa só carne. Versículo 17 diz: mas o que ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fuge da prostituição. Todo pecado comete fora do corpo, mas quem se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fomos comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, pelo vosso Espírito, os quais pertencem a Deus. Muito bem. Como os irmãos podem observar nessa leitura, aqui é uma fala do apóstolo São Paulo. Essa carta que o apóstolo São Paulo escreve, ele escreveu duas cartas aos Coríntios, né? Os irmãos bem conhecem primeiro aos Coríntios e segundo. Essa primeira carta que Paulo está escrevendo aqui aos Coríntios, especificamente nesse capítulo, ele trata acerca da nossa vida, né? Do nosso corpo, da nossa existência. E é interessante que aqui ele chama a nossa atenção. Aqui ele está tratando daquele que se converteu, o cristão, né? Daquele que aceitou Jesus como Salvador. Ele trata acerca do nosso corpo, fazendo uma afirmação que nós devemos entender, que o nosso corpo ele é o templo. Quando diz o templo, quer dizer habitação ou morada do Espírito Santo. Isso é muito importante, né? A introdução diz assim: na lição anterior, vimos como o pecado afetou o corpo humano. Estudamos isso na lição passada, trazendo sofrimento e morte. Mas vimos também que a obra redentora de Cristo é poderosa para restaurar todas as coisas, o que inclui a redenção da nossa matéria corrompida. Está lá em Romanos 8, versículo 23. Nessa lição estudaremos a respeito do corpo como templo do Espírito Santo, enfatizando sua importância e necessidade de cuidado, principalmente quanto à santificação. Então os irmãos podem observar aqui que essa introdução ela já nos faz uma afirmação aqui, né? Ele fala aqui na lição passada, mostrando como esse corpo foi afetado
pecado, estudamos acerca, né, do pecado na semana passada, falamos acerca da queda do homem. Por isso todos conhecem essa história lá no Éden, né, quando Deus colocou Adão no jardim do Éden, deu a ele a escultura, a sua mulher, a sua companheira Eva. Nós sabemos da história, né? Deus deu uma ordem que eles deveriam, eles poderiam comer todo o fruto, né, que estava naquele jardim, mas ali era proibido, né? Deus colocou uma proibição. E ali o casal desobedeceu a Deus. Vocês vão conhecer a história, não é isso? Quando Eva peca, automaticamente induz Adão ao mesmo erro, ao mesmo pecado, né? Até alguns pregadores colocam a culpa inteiramente na mulher, né? Como Adão mesmo disse, foi a mulher que me deste, né? Jogando só a responsabilidade do erro sobre ela. Mas na verdade, irmãos, o erro e o pecado não foi sobre ela, foi também de Adão, porque ambos caíram, né? Assim como a Eva caiu, desobedeceu, o próprio Adão também caiu. Então não pode atribuir a mulher a ela fácil e ele seria inocente. Não, ele também errou junto com ela. Então ambos pecaram contra Deus, né? Pecaram, perderam a glória de Deus ali, né? Perderam aquela natureza divina por algum momento, né? Devido ao seu pecado. Isso estudamos na lição passada. Então houve consequências gravíssimas para o corpo, né? Para o ser humano, depois da queda. A doença, a enfermidade, a dor, o sofrimento, o nosso trabalho, né? Os irmãos amigos de trabalho sabem como é difícil a gente ganhar o nosso pão de cada dia, né? Como é difícil, né? O nosso suor, né? Eu particularmente trabalhei numa empresa há quase 30 anos, a Sabesp, né? Setor de saneamento aqui da Baixada. Eu sofri durante esses quase 30 anos, um trabalho muito duro, mas louvo a Deus porque tive vitória, né? Alcancei vitória, tive saúde para trabalhar esses quase 30 anos, até conseguir meu benefício de aposentadoria. Muito bem, falamos tudo isso semana passada, sofrimento, né? Quando é labutar, ganhar o seu dinheiro, o seu trabalho, mas tudo isso, irmão, foi consequência do pecado. Alguém pode perguntar, irmão Edilson, então quer dizer que como antes do pecado ele não precisava trabalhar, não precisava fazer nada? Não, o homem trabalhava assim. O próprio Adão, dentro do jardim, ele trabalhava, ele cuidava do jardim. Só que o que eu quero dizer é que aquele trabalho, antes do pecado, não era um trabalho labutar, não era um trabalho sofrido, como hoje nós temos, né? Hoje é um sofrimento muito grande para se ganhar um pão de cada dia, né? Que trabalha muito se ganha pouco, não é isso? Os irmãos que estão aqui comigo aqui, sabem perfeitamente o que eu estou falando. Que trabalha muito e se ganha pouco, né? A gente não ganha de acordo com aquilo que a gente faz, a verdade é essa. Então tudo isso é uma consequência do quê? Do pecado, da desobediência do casal no Éden. Nós falamos semana passada, né? Toda consequência, todo mal que veio sobre o corpo. Hoje, o assunto é outro. O assunto é o nosso corpo sendo santificado. O nosso corpo sendo templo ou morada do Espírito Santo, né? Então Paulo, quando ele escreve essa carta, né? Em especial aqui, nesse capítulo 3 aqui, ele trata bem sobre isso, né? Ele traz esse assunto aqui para a igreja, ele traz esse ensinamento aqui para os cristãos daquela época, para que eles entendessem que eles não podiam viver de qualquer maneira, né? Aí já fica aqui uma observação para a igreja, né? Nós não podemos viver de qualquer maneira. Talvez alguém fale assim, o dono da minha vida sou eu mando na minha vida, faço o que eu bem entendo. Tem gente que pensa assim, né? Na sua arrogância, na sua prepotência, pensa que pode viver nesse mundo aqui, fazer o que bem entender, ele não precisa dar satisfação para Deus, não precisa dar satisfação para ninguém, pode se estragar o quanto quiser nessa vida e está tudo bem. Não é assim, irmão. Não é assim. Deus não fez o homem. Deus ele não formou o homem, não colocou o homem na terra para que ele vivesse de qualquer maneira. Esse não foi o propósito de Deus. Principalmente no que diz respeito àquele homem ou àquela mulher que se converteu ao Senhor. Muito mais ainda. Aquele que se converteu a Deus, aquele que entregou a sua vida a Deus, somos nós que estamos aqui nessa noite, né? Nós temos um compromisso maior com a sociedade aí fora, acima da sociedade aí fora, porque eles que estão do lado de fora, eles ainda não têm entendimento, eles ainda não receberam a palavra, eles ainda não se converteram ao Senhor. Mas conosco aqui é diferente. Nós que estamos aqui nessa igreja nessa noite, nós já ouvimos a palavra de Deus, é isso? A palavra de Deus ela já entrou no nosso coração, ela já fez morada dentro de nós, e agora automaticamente nós temos que ter um cuidado que a nossa vida seja uma vida santa dentro de Deus. E quando eu falo santa, eu não estou falando só de uma roupa comprida, uma roupa decente. Eu não estou tratando aqui de roupa, do modo de vestir. Eu estou tratando de uma santidade completa, não só no lado exterior, porque o lado exterior é esse aqui, ó. Todos veem, né? Esse aqui é o lado exterior, uma roupa bonita, bem arrumada. Esse é o lado de fora.
Mas a santidade, ela não trata do lado de fora. É claro que ela abrange o lado de fora também, mas ela trata do lado de fora, mas trata também do nosso interior. Como é que está o nosso interior diante de Deus? Né? Não é só a vestimenta. Alguém pode falar, então se a vestimenta não tem nada a ver, eu posso andar de qualquer jeito pela rua, em qualquer lugar, de qualquer jeito, com roupa, sem roupa, posso andar à vontade. Não é assim. Não é desse jeito. Nós temos, é isso? Um modo de viver e a gente entende, é isso? A gente entende como é agradável diante do Senhor, né? Então ela trata do nosso modo de viver diante do povo, que é a sociedade que nós estamos vivendo, porque o cristão, irmão, por incrível que pareça, nós somos vistos pela sociedade, é isso? Ao sair dessa porta aqui para fora, todos estão vendo nós ali. A gente anda pela rua, a gente vai na feira, é isso? Vai no mercado, né? Em qualquer canto, está dentro do ônibus, no governo, em qualquer lugar que nós estivermos, qualquer uma pessoa, olha só, qualquer uma pessoa pode olhar para nós, sem fazer nenhuma pergunta para nós, e essa pessoa só de olhar para nós, ela já vai entender que a gente é servo do Senhor. Aí alguém vai dizer, mas como que a pessoa vai entender se a gente não falar? Às vezes a pessoa só olhando para o nosso semblante, irmão, olhando só no semblante da pessoa, ela já vai detectar que ali é um servo, né? Ou uma serva do Senhor. Eu não estou falando só do exterior, irmão. Alguém pode pensar que eu estou pegando aqui pelo lado exterior. Não, porque o exterior também pode enganar, né? Às vezes a pessoa pode estar bem arrumada e dentro dela está suja. Às vezes a pessoa pode estar bem arrumada, muito bem arrumada, e no seu interior está cheio de sujeira, né? Mas Deus, que conhece tanto o nosso lado exterior, é esse aqui, ó, como Ele também conhece o nosso interior, dentro de nós. É bom a gente entender bem isso, né? Então Paulo aqui, irmão, o apóstolo Paulo escrevendo nessa carta, ele tem todo esse cuidado, né? De ensinar aos cristãos ali de Corinto a maneira como eles deveriam andar diante de Deus, né? No seu exterior, né? Mas também no seu interior, né? Porque a santidade abrange tanto o exterior como ela abrange também o nosso interior. Dá para ler o tópico de número 1? Não dá, né? Pode ser? O tópico de número 1 dessa lição diz assim: corpo, propriedade e habitação divina. Vou pegar aqui a ajuda dos irmãos. É bom a gente pegar a ajuda dos irmãos na leitura, para a gente também, né, sintonizar os irmãos no assunto, né? Corpo, primeiro corpo, propriedade e habitação divina. Tem água na garrafinha. Assim como o Espírito e a alma, nosso corpo também foi montado por Cristo e tem o selo do Espírito Santo. Isso nos torna propriedade de Deus em todos os aspectos, inclusive no físico, que é literalmente templo e santuário, como Jesus prometeu aos discípulos, e eu rogarei ao Pai, e Ele nos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que habita convosco e estará em vós. A expressão habita convosco e estará em vós indica dois estados distintos. Antes da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos tinham a presença do Espírito com eles. Depois passaram a ter dentro deles, pela experiência da regeneração, como acontece com todos os que nascem de novo. Como propriedade e habitação divina, temos de nos santificar e nos dedicar a Deus por inteiro. Engana-se os que dizem que Ele quer apenas o coração. Muito bem. É um grave erro que muitas pessoas cometem, né? Como a nossa irmã Jaque aqui fez essa leitura, ficou bem claro aqui, mostra aqui duas situações na qual o cristão passa, né? Ou passou no caso, né? Nós temos a atuação do Espírito Santo, né? Estando conosco ou nos acompanhando no nosso viver, né? E também nós temos a presença do Espírito Santo agora dentro de nós, né? Muito bem. É interessante a gente entender isso. Ele não está ao nosso lado, somente nos acompanhando no nosso viver diário. Ele agora, irmãos, ele habita dentro de nós. Aí alguém pode parar e pensar, né? Como que pode um
Existem muitas religiões por aí, né, que não concordam, não aceitam de forma nenhuma que o Deus, né, que habita nos lugares celestiais, um Deus todo-poderoso, que criou tudo, né, todo o universo, toda a natureza, possa habitar dentro de um ser humano, né? Muitos não aceitam isso, né? Acham uma coisa absurda, mas a palavra de Deus ela faz essa afirmação que sim, que o nosso Deus, através do seu Santo Espírito, ele habita dentro de nós. Mas fica claro aqui uma coisa, irmãos, tudo depende do nosso modo de viver diante de Deus. Se a nossa vida, irmãos, é uma vida santificada, alguém pode perguntar assim, mas irmão, meu Deus, como que eu posso viver uma vida santificada para que Deus habite dentro de mim? Como que eu posso fazer para alcançar essa graça? Não é de qualquer jeito, não. Claro que não. Nós temos aqui, irmãos, vários caminhos para isso, né? Nós temos o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. É um deles. A meditação e o estudo da palavra de Deus. Quando nós meditamos na palavra de Deus, é também que nós santificamos a nossa vida. Esse é um deles. Nós temos também a oração. O crente que ora, o crente que busca a Deus em oração. Não estou falando somente de uma oração dentro da igreja, porque a gente orar aqui dentro da igreja não é difícil, né? Fazer um ajuntamento como nós fizemos aqui nessa noite, como nós estamos fazendo aqui nessa noite, irmãos, isso não é difícil, é fácil. Juntar os irmãos, juntar a igreja, fazer um período de oração aqui de meia hora, de uma hora, o que seja, o tempo que for, não é tão difícil assim. Mas o que é um pouquinho mais difícil, irmãos, é nós vivermos em constante oração. Aí alguém pode perguntar para mim assim, mas irmão Deus, como que uma pessoa, como que um ser humano que precisa viver, precisa cuidar dos seus afazeres, como que ela vai viver em constante oração? Será que vai ser preciso ficar o dia inteiro dentro da minha casa, ou dentro de uma igreja, orando o dia inteiro, a noite inteira? Não é isso, irmãos. Viver em constante oração não significa que eu tenho que ficar com o meu joelho dobrado o dia inteiro, a noite inteira. Isso não existe, ninguém faz isso. Mas viver em constante oração é oração em espírito. É claro que eu preciso também colocar os meus joelhos aqui dentro da igreja e orar a Deus. Nós precisamos fazer isso. Mas eu preciso repetir essa cena que eu faço aqui, ó, que os irmãos fazem aí, dentro das suas casas. Aí alguém vai dizer assim, mas irmão, isso é tão difícil dentro da nossa casa, a gente orar, né? Entrar no quarto, ou na sala, ou seja onde for, e orar. É tão difícil fazer isso por causa dos meninos, das crianças, da bagunça, tanta coisa que tem dentro de uma casa, dos afazeres. A gente vai arrumar uma série de obstáculos aí, né? Para fazer uma afirmação que não dá para se orar dentro da nossa casa. Mas eu quero dizer para os irmãos uma coisa, dá sim. Dá sim. Se não dá de dia, por causa do movimento das crianças, né? Da nossa agitação do dia, do nosso trabalho, eu até concordo que não dê, eu até concordo. Mas durante a noite, nós não temos um tempinho, durante a madrugada, eu vou mais além um pouco, durante a madrugada, será que a gente não pode ser despertado por Deus de madrugada? Aleluia. Buscar a presença de Deus? Com certeza, irmãos, com certeza. Quem tem dificuldade em fazer isso não consegue pelo dia. Sempre tem uma oportunidade, irmãos. Sempre Deus cria uma oportunidade para nós estarmos em oração, né? Volto a frisar aos irmãos, não precisamos ficar o dia inteiro com o joelho no chão. Isso aí não existe. Ninguém deve fazer isso, não existe. Mas quando eu falo em constante oração, é no Espírito. Eu estou andando na rua, estou pensando em Deus. Eu estou dentro do VLT, estou pensando em Deus. Eu estou na rua, eu estou pensando em Deus. Eu estou no meu trabalho, fazendo o meu trabalho, mas eu estou pensando em Deus. Então isso é estar em constante oração. Então isso, irmãos, a leitura, a meditação da palavra de Deus, as nossas orações que nós fazemos, tanto dentro da igreja como na nossa casa, né? E também o nosso jejum. O que é o jejum? Para que eu preciso jejuar? Qual é a finalidade de eu fazer um jejum diante de Deus? O jejum, irmãos, ele tem um propósito específico de santificação da nossa vida. O jejum, ele quebranta o nosso corpo, traz um quebrantamento do nosso corpo físico. É um dia, ou é algumas horas que a gente tira durante um dia, e às vezes a gente não consegue fazer um jejum o dia inteiro. Tem pessoas que têm problema de saúde, não conseguem jejuar o dia inteiro. Claro, a gente
parece, ela entrou no banheiro. Trazendo para nós um quebrantamento do corpo. Ou seja, Eu não sabia, nós estamos fazendo um sacrifício aqui no momento, com esse corpo físico, para apresentar ele a Deus. O jejum apresenta, irmãos, o nosso corpo, a nossa vida, diante de Deus. Mesmo que a gente tenha uma dificuldade para isso, uma certa dificuldade de ficar horas, ou talvez até um dia, ou meio dia, sem comer nada, sem beber, sem comer nada, traz um certo sacrifício. Mas é um sacrifício que a gente faz, irmãos, para Deus, para que haja uma comunhão entre Deus e nós. Então nós temos a oração, nós temos a meditação da palavra de Deus, a oração que estamos fazendo aqui essa noite, e nós temos também a prática do jejum, que nos ajuda, irmãos, a quebrantar o nosso corpo, né? A nossa carne, os desejos da nossa carne, e nos aproxima de Deus. Aí está o valor e a importância, né, de termos esta comunhão. Muito bem, então o 2 diz: não sabeis vós, é uma pergunta aqui, né? A pergunta retórica feita por Paulo aos Coríntios indica que, apesar de ensinados, está lá em Atos 18 e 11, faltava-lhe uma compreensão espiritual correta acerca da mordomia do corpo. O apóstolo faz semelhante indagação por 4 vezes. Os coríntios eram imaturos, carnais, por isso havia tantos pecados entre eles, discussões que visam negar a necessidade de santificação corpórea, são sinais de imaturidade e carnalidade. Olha aqui essa observação, inclusive as relativas ao vestuário. Depois do pecado, Adão e Eva se cobriram com aventais de folhas de figueira. Está lá em Gênesis 3:7. Deus substituiu por roupas de pele, demonstrando que o corpo, seja de mulher, ou seja, o corpo do homem, não deve ser fragilmente coberto ou ficar sujeito, olha só, ou ficar sujeito à exposição como objeto de tentação e cobiça. O padrão moral, segundo Deus, é mais elevado do que o nosso. Então nós, como eu falei para os irmãos, né, a santificação, ela se dá tanto no nosso interior, ou seja, na nossa alma, no nosso espírito, que está dentro de nós, mas também a nossa santificação, ela deve também se demonstrar, né, pelo nosso exterior, né, ou seja, pelo nosso corpo, né, a maneira como nós cuidamos do nosso corpo, né, nós devemos ter cuidado com esse corpo, não só investimento, não é só falando aqui na parte, né, estética, na parte de roupa, mas um comportamento, né, um cuidado do corpo como um todo, né, sabendo e sempre levando em consideração que esse corpo ele representa, né, o templo de Deus, ou seja, ela é uma morada de Deus aqui na terra. Então vamos falar assim, né, nós que estamos aqui nessa noite, nós podemos fazer do nosso corpo, da nossa vida, uma morada de Deus aqui na terra, né? E foi o próprio Deus que fez dessa forma, não é porque nós fizemos isso, né, ou queremos isso. Isso foi da vontade do Senhor, né? Um tempo, né, para que Ele pudesse habitar, né? Como no passado nós temos, né, aquele templo, aquele tabernáculo, e o sacerdote, né, levava no meio do deserto, aquele templo, aquele tabernáculo, ele era montado ali, né? E todo aquele ritual que era feito naquele tabernáculo lá, no meio do deserto, tinha como simbolismo a presença de Deus, né? Deus se manifestar ali dentro, né? Hoje não existe mais nada disso, né? A Bíblia fala que Deus não habita em templo feito por mão de homem, né? Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Deus habita no nosso interior, né? Dentro de nós. Os irmãos estão entendendo, né, irmão? Fazer o quê? Muito bem. Prioridade e domínio. Eu já quero prioridade e domínio. O detentor da prioridade deve ter também o domínio. Se pertencemos ao Espírito, devemos viver sob seu domínio. Como enfatiza Paulo, nosso corpo é para o Senhor e não para as empresas. Somos membros de Cristo e templo de Deus vivente. Por isso, o pecado como corpo ofende gravemente a santidade de Deus e produz terríveis sofrimentos.
de número 32, vamos ler. Salmo de número 32, o versículo 1 ao versículo de número 6. Vamos ver o que diz o Salmo lá? Salmo 32, versículo 1 ao versículo de número 6. Vamos ver o que diz lá. 32, 26. Quem achou? Se alguém encontrar, quiser ler, pode ler. Salmo 32. Quem quiser ler, pode ler. Fique à vontade. Alguém encontrou? Bem-aventurado aquele cujas transgressões é perdoado e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem quem o Senhor não imputa a maldade e nem cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, endureceram os seus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em seguidão destil. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade, não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará e a ti, a tempo de poder achar até transbordar de muitas águas, esta não te secarão. Amém. Somente esse versículo, irmão. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Podem observar aí, quem está se expressando aí, irmão? Quem é? É o salmista Davi. Esse Salmo 32, irmãos, a gente pode fazer até um comparativo aí, quando o irmão tem tempo em cada vou meditar melhor. Esse Salmo 32, a gente pode fazer um comparativo com o Salmo 51. O Salmo 51 também foi escrito pelo rei Davi, não é isso? E ele expressa aí, irmãos, nesse Salmo 32, a situação de uma pessoa quando ela pega diante de Deus, né? Nós sabemos perfeitamente que quando uma pessoa, no caso, um cristão, um servo de Deus, ele peca contra o Senhor, automaticamente o que acontece com essa pessoa? O Espírito Santo, irmão, que habita dentro dessa pessoa, o que acontece? Ele se entristece. Essa é uma realidade. Quando o cristão pega diante de Deus, uma das coisas que acontece, né, no seu interior, dessa pessoa, é o entristecimento, né, a maneira como o Espírito Santo se entristece, né, com aquela pessoa. Por quê? Por causa do pecado. E o salmista Davi aqui, ele expressa aqui, né, que o que se deve fazer a essa pessoa para ela se reconciliar com Deus, né? Ele fala aqui no versículo 5, que o irmão Álvaro leu: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, irmãos, o pecado ele distancia o homem de Deus, né? O pecado entristece o Espírito Santo de Deus dentro da pessoa, né? E automaticamente a pessoa sente, né, esse vazio dentro dela, né? O quanto ela está longe de Deus, o quanto ela ficou longe de Deus. Automaticamente o que vai precisar? Vai precisar que ela confesse diante do Senhor, né, a sua maldade, o seu pecado, como o salmista fez, né? O salmista no Salmo 51 ele se derrama. Depois leia na sua casa direitinho esse Salmo 51, que você vai ver ali o salmista Davi se derramando diante de Deus, se humilhando, chorando, né, para que Deus restaurasse ele novamente, né, não retirasse dele o seu Santo Espírito, né? Ele tinha essa preocupação, tinha esse desejo que o Espírito Santo de Deus não saísse da sua vida. Por isso ele confessou o seu pecado e se humilhou, e assim o Senhor restaurou o rei Davi, né? Muito bem, o tópico 2 aqui da lição diz: o corpo como tabernáculo, né? Corpo como tabernáculo, portador da presença. Uma das figuras aplicadas ao corpo no Novo Testamento é o tabernáculo.
metafórica. Estamos nesse tabernáculo. Brevemente hei de deixar o meu tabernáculo. Nos remete ao Antigo Testamento, ao tabernáculo de Moisés. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Está lá em Êxodo 25:8. E solidifica o entendimento do corpo como portador da presença de Deus. Todo-Poderoso decidiu viver em nós uma tão frágil habitação. Então aqui os irmãos podem ver, comparando, né, com aquele ritual que havia lá no Antigo Testamento, nos dias de Moisés, né, quando o próprio Deus mesmo ordenou a Moisés, né, que ele preparasse ali alguns homens, né, que trabalhassem com obra, né, e esses homens, eles deveriam construir ali aquele tabernáculo. Quem trabalha aqui na área da construção civil, como eu trabalhei muitos anos, né, trabalhei nessa área de construção civil quase 40 anos, conheço um pouco desse assunto, né? Quem trabalha sabe perfeitamente o que é uma construção, o que é uma edificação, né? E ali Deus falou com Moisés para que ele preparasse ali 2 homens, né? Na qual o Senhor os havia enchido do seu Santo Espírito. Quem eram esses 2 homens? A Bíblia vai falar de Bezaliel, que era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de conhecimento, sabia trabalhar com todo tipo de obra, com ouro, com prata, com bronze, com madeira, com ferro. E o Senhor fala também de um outro homem chamado Aholiabe. Esses 2 servos de Deus, né, que Deus escolheu naqueles dias, entregou ali à disposição de Moisés, para que eles tivessem essa incumbência de construir o tabernáculo, né? E para que aquele tabernáculo, né? Aquele tabernáculo, irmãos, ele simbolizava ali um santuário, né? Ou uma habitação aonde Deus iria se manifestar. Então, cada lugar que o povo passava, né, eles levantavam, eles erigiam aquele tabernáculo, né, faziam ali a sua oferta ao Senhor, né, faziam ali o seu sacrifício ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus descia naquele tabernáculo, a manifestação da glória de Deus, né, era naquele lugar, era naquele tabernáculo, e Moisés via, sentia perfeitamente que Deus havia recebido ali o seu sacrifício, a sua oferta, né. Agora, nos nossos dias, irmãos, de hoje, né, como eu já falei, não precisa mais desse tabernáculo, né? Não se precisa mais construir um tabernáculo ou uma tenda, né, para que se faça ali um sacrifício ao Senhor, como era na antiga aliança. Mas hoje é diferente, né? Hoje, como o apóstolo Paulo mesmo afirmou, né, que Deus não habita em templo feito por mãos de homem. Agora a habitação de Deus é outra, né? Deus não quer habitar, ou não quer morar, ou não quer residir em um templo ou um santuário que o homem construiu pelas suas próprias mãos. Hoje é diferente. Hoje a vontade soberana de Deus é que essa habitação, como eu já deixei aqui bem claro, seja a nossa própria vida. Isso é maravilhoso, irmão, né? Se a gente parar para refletir um pouquinho nessa noite, irmão, mesmo com toda a dificuldade que nós temos, né? Mesmo com todos os problemas que nós vivemos, tantas lutas, tantas provações, tantas enfermidades, tanta coisa que acontece, mas se a gente parar um pouquinho, sentar no nosso canto e parar para refletir, Senhor, a tua palavra diz que se eu estiver de bem contigo, eu sou um templo, eu sou uma morada e o Senhor habita dentro de mim. É maravilhoso, irmão, entender isso, é maravilhoso, né? O cristão ele tem que parar um pouquinho, né? Deitar sua cabeça no travesseiro e ficar refletindo sobre isso. Que a vida dele, né, é uma morada de Deus, é um templo que Deus habita, né? Existe, claro que algumas determinações por parte de Deus, né? Existem algumas exigências da parte de Deus que nós aprendemos pela vida, sim. Quais são elas? Que a nossa vida tem que ser uma vida reta, uma vida digna, uma vida limpa, uma vida santa, uma vida honesta diante da sociedade, porque nós vivemos no meio de uma sociedade, não é isso? E principalmente diante de Deus, né? Então, agindo dessa maneira, né, nós temos esse privilégio. Muito bem. Tabernáculo e tricotomia. Talvez alguém fique um pouco confuso com essa palavra, né? O que significa isso? Tabernáculo e tricotomia. A analogia do tabernáculo reforça também o aspecto tricotômico do ser humano.
Tricotomia quer dizer que nós temos um corpo, uma alma e um espírito, né? Tricotomia significa isso: corpo, alma e espírito, né? Muito bem. A composição dessas três partes, assim como a edificação feita no deserto, no caso do tabernáculo, né? Compreendia o pátio, né? Que é a parte de fora, um espaço externo aberto, do lado de fora. Fala também de uma segunda parte daquele tabernáculo, que era o lugar santo, que era o segundo ponto, né? O segundo lugar onde ali se entrava ali o sacerdote. Mas fala também de um terceiro lugar, que era o lugar santíssimo. Então, para os irmãos entenderem bem, né? Quando era feito ali aquele santuário, né? Havia um pátio, que era o primeiro local por onde as pessoas passavam, os sacerdotes passavam primeiro pelo pátio. Isso simboliza para nós o lado de fora, ou seja, o nosso corpo, né? O pátio simboliza para nós, irmãos, o nosso corpo, o lado de fora. E a Bíblia fala que quando o sacerdote saía daquele pátio, ele entrava no santuário, no lugar santo, né? Era o segundo lugar onde ele passava. O primeiro do pátio, ele andava, e aí ele chegava até o lugar santo, né? Aí a parte de dentro significa ou simboliza para nós a nossa alma. O santuário, ele simboliza para nós a nossa alma. Mas os irmãos podem observar que fala de um terceiro lugar, né? Ele saía do pátio, passava pelo véu, entrava no santuário, tinha um outro véu na frente, tinha um outro lugar que era o lugar santíssimo, né? Ou lugar santo. Simboliza para nós o quê? O nosso espírito, né? O lugar santíssimo daquele tabernáculo, para nós, ele simboliza o nosso espírito, ou seja, o que está mais perto de Deus. Se os irmãos forem entender, né? Quando o sacerdote andava no pátio, né? Ele estava indo em direção a Deus. Ele estava fazendo uma oferta ali, né? Em favor do povo, mas o intuito dele, a intenção dele é ir em direção a Deus. Então ele sabia que ele ia andar naquele pátio e havia uma cortina, uma separação. Do lado daquela cortina por dentro era o lugar santo, era um compartimento que era chamado lugar santo, e ali ele fazia um ritual e ele tinha que andar mais à frente e tinha um outro compartimento com uma outra cortina. E ele passando por aquela outra cortina, naquele outro compartimento, ele chegava no lugar santíssimo. Ali, no lugar santíssimo, simbolizava o lugar mais perto de Deus. Era ali onde a glória de Deus descia, era naquele lugar santíssimo. Não era no pátio, não era no lugar santo, mas era no lugar santíssimo, a parte principal, né? Então simboliza para nós o quê? Simboliza para nós o nosso espírito, né? Entre a alma, o corpo e o espírito, qual que está mais perto de Deus? É o nosso espírito, né? Nosso espírito é o que se aproxima mais de Deus, né? Muito bem. Aí aqui nos diz, né? Eu li aqui, né? A analogia do tabernáculo reforça também o aspecto tricotômico do ser humano, a composição em três partes, né? Assim como a edificação feita lá no deserto, como eu falei, né? Compreendia o pátio, o espaço aberto, o lugar santo e o lugar santíssimo, um espaço interno único, coberto e separado apenas por um véu. É o que separava, era aquele véu, né? O que lembra a tênue divisão entre a alma e o espírito. Quando o tabernáculo foi levantado, a glória do Senhor encheu completamente, está em Êxodo capítulo 40. Assim a presença do Espírito Santo na vida do crente enche-o de integralidade. Olha só, corpo, alma e espírito. Isso se torna ainda mais evidente nas gloriosas experiências pentecostais. Então o que eu quero dizer para nós entendermos bem aqui? A vontade de Deus, irmãos, não é encher somente o nosso corpo físico, né? Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, qualquer pessoa que olhar para ela vai olhar, né? No seu movimento, no seu corpo, na sua maneira de gesticular, né? Que ela está cheia do Espírito Santo. Tem uns que dançam, né? Tem comportamentos diferentes, né? Tem pessoas que dançam no Espírito Santo. A gente não pode criticar isso. A pessoa é tão tomada pelo Espírito Santo que ela dança. Tem outros que pulam, né? Tem outros que choram. Existe um comportamento diferente. Nós não podemos criticar, irmão, porque o Espírito Santo, irmão, não é como o ser humano que tem uma regra para ele agir na vida da pessoa. Não existe uma regra para Deus atuar na vida da pessoa. Ele age da maneira como ele quer. Uns choram, outros pulam, outros dançam. Existem situações e comportamentos diferentes. Mas isso, irmãos, se dá pelo lado de fora, né? Pelo nosso corpo. Mas o nosso interior também, ele precisa representar
Porque não adianta pular, dançar, gesticular, chorar, gritar, né? Fazer aquela coisa que emociona aos olhos do público. Não adianta isso. Se no interior da pessoa, dentro dela, está cheio de maldade, isso é uma enganação. Estou falando, tem claro que não entender. Isso é uma enganação. Então, a Bíblia fala o quê? Que pelos frutos, é isso. Nós conhecemos o quê? A árvore. Olha só. Pelo fruto você conhece a árvore. Então, pela vida, pela atitude, pelo comportamento dessa pessoa ou dessas pessoas no seu dia a dia, você vai saber se ela realmente é cheia do Espírito Santo de Deus ou se ela é mais uma enganação. Porque o mundo está cheio de enganação aí, né? O mundo está cheio de gente enganando. O mundo, infelizmente, a gente fala isso com tristeza, não com alegria. É uma verdade. Eu estou quase terminando, estou dando um relógio para mim não passar do horário. Estou aqui o tempo inteiro observando. Muito bem. O tópico 3 aqui no final, eu quero terminar certinho o horário aqui, ó. É o cuidado com o templo do Espírito Santo. Agora, esse cuidado nós temos que ter, né? Vamos lá? Você que diz aqui, a irmã Jamie, se quiser, pode ir para nós. É o tópico 3. O substantivo grego porneia, traduzido como prostituição, em 1 Coríntios 6,8, tem um significado amplo, referindo-se à impureza, arte ou imoralidade sexual, no sentido geral. Toda a prática sexual fora do casamento está abarcada nessa expressão. Ao usar o verbo fugir na voz ativa, fugir de ou para longe, Paulo aponta para a necessidade de ações concretas que nos ponham a salvo dos terríveis malefícios das impurezas sexuais, porque começa pelo cuidado com os olhos, porque vemos que, como vemos, determina-se nosso corpo será cheio de luz ou de trevas, além dos nefastos defeitos espirituais. Os pecados sexuais produzem graves consequências físicas e mentais. A pornografia, por exemplo, tem se tornado um vício altamente destrutivo. O alerta divino é imperativo e radical. Fuge. Amém, amém. Então aqui, nessa parte aqui, a gente já pode fazer aqui uma conclusão final aqui, esse último tópico aqui é o final da lição aqui, né? Muito bem. Então os irmãos podem ver que o cuidado que eu falei com o corpo, né, que nós devemos ter é fugir de todo mal, de toda aparência do mal, toda prostituição, tudo aquilo que fere o nosso corpo físico, né? O que fere o nosso corpo físico, irmãos, por incrível que pareça, fere a nossa alma e fere o nosso corpo, e fere também o nosso espírito. Se eu faço alguma coisa com o meu corpo, se eu entregar o meu corpo à prostituição, ao pecado, a tudo que nos presta que está aqui no mundo, eu não vou só trazer uma consequência para ele do meu corpo, não. É engano quem pensa que traz só uma consequência para o corpo. A consequência traz para a alma que está dentro de nós e a consequência traz também para o nosso espírito. Quando eu estrago o meu corpo, vou usar uma linguagem bem clara, quando eu estrago o meu corpo, seja com bebida, droga, ou seja com prostituição, o que for, quando eu estrago ele, irmão, automaticamente eu estou dando lugar para estragar a minha alma e o meu espírito. Afeta o corpo, a alma e o espírito. Alguém pode pensar, mas por isso eu não aceito porque o espírito vai para Deus, a alma vai para Deus e a carne, o corpo vai se manchar no caixão. É uma verdade isso, realmente. Esse corpo ele vai se fazer mesmo, vai se acabar. Só que esse corpo aqui, irmão, físico, ele está interligado, inteiramente ligado com a alma que está dentro dele e com o espírito que está dentro dele. Então nós vamos prestar conta do nosso espírito, alma e corpo diante de Deus. Como que Paulo falou, né? Corpo, alma e espírito. O espírito, alma e corpo sejam plenamente, como Paulo fala, plenamente conservados. Nós temos que conservar o espírito, alma e corpo diante de Deus. Amém? Vamos poder resolver essa lição?